Bom, gente, nós chegamos ao último ponto do nosso tema geral, depravação total. Nós já temos uma visão filosófica, a apresentação de duas correntes, né? Tanto do Rousseau quanto do Hobbes. Nós já vimos o que é a confissão de fé de Westminster assim nos apresenta sobre o tema. Já vimos uma fundamentação bíblica. Agora a gente vai ver nesse último vídeo os diversos opositores, que tem dois, mas tem um que subdivide, tá certo? Então tem o primeiro momento, tem Pelágio e tem Armínio, mas quando eu vou explicar melhor. Há uma subdivisão aqui, mas vamos caminhar que vocês vão entender. Então, vamos começar por Pelágio ou pelagianismo, né? Foi um conceito teológico que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana. O servo arbítrio ou arbítrio escravizado, cativo, isso no pelagianismo é negado, e a necessidade da graça divina para a salvação. Pelágio foi um monge e ele se colocou contrário a essa ideia do pecado original. Ele era contrário a essa corrupção da natureza. Então, tudo que nós já vimos até agora, né, que herdamos de nossos pais, do pecado original, que o pecado afetou todas os nossos pensamentos, as nossas emoções. Pelágio, ele ensinava dizendo assim, que de fato afetou Adão e Eva, mas que isso não se espalhou para os seus descendentes. Ele não cria nessa necessidade da graça divina para a salvação, né? Que era bastava o homem querer, não precisava, a graça ajudava, mas não precisava necessariamente dessa graça, né? Então pelagianismo foi rejeitado pela igreja e é visto como heresia. E aí, como eu estava falando no início, aparece um meio termo, aparece o semi-pelagianismo. Ensina basicamente que o ser humano é salvo exclusivamente por Deus mediante a graça, mas que a salvação partiria somente da iniciativa da boa vontade no coração do homem para com Deus, isto é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus, e então Deus irá completar o processo da salvação do homem. Então, o semi-pelagianismo, ele tenta encontrar um meio termo, e esse meio termo está justamente na graça, né? Enquanto o semi-pelagianismo diz que o homem não precisa dessa graça para a salvação, ele rejeita essa ideia de pecado original. O semi já pensa diferente. De fato, o homem tem esse pecado, mas que o homem precisa dar o primeiro passo. Se o homem der esse primeiro passo, Deus há de completar a obra, né? Deus há de completar todo esse processo de salvação. E um outro e último opositor que nós podemos ver aqui é o Armínio, né? E que essa escola do pensamento com relação à doutrina da salvação, esse Jacobs Armínio, ele, divulgando assim as suas ideias, ele elabora 5 pontos, e é tão interessante porque esses 5 pontos que assim ele elabora
a resposta para cada ponto desse são os 5 pontos do calvinismo que nós estamos estudando. Então, o primeiro ponto que ele assim elege, fala assim: a eleição e condenação no dia do julgamento foi condicionada pela fé racional ou não fé do homem. Então, ele coloca no seu primeiro ponto que essa questão da eleição, e a gente vai, no decorrer desse nosso estudo, a gente vai aprender o que vem a ser eleição, né? Sobre os eleitos de Deus, como ele coloca aqui, né? Eleição ou condenação. Eleição são para os salvos, né? Ela é condicionada a uma fé, ou não fé do homem. Então, tudo para Armínio está baseado na fé. Se tem fé, é eleito. Se não tem fé em Deus, será condenado. Né? Então, não existe um ato soberano de Deus. Né? É algo que parte do homem. Que a expiação, um outro erro aqui de digitação, embora qualitativamente suficiente a todos os homens, só é eficaz ao homem de fé. E aqui ele está falando que a morte de Jesus, ela é suficiente para salvar todo mundo, todos os homens. Porém, ela só se torna eficaz, ela só salva o homem que tem fé. Então, para aqueles que não têm fé, a morte de Cristo não é suficiente. O terceiro ponto: sem o auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. Né? E ele coloca essa atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, e que, por sua vez, a pessoa só responde a essa vontade se for pelo Espírito Santo. O quarto ponto: que a graça de Deus é irresistível, que o homem pode resistir a Deus, que o homem pode resistir à vontade, ao chamado de Deus. E, por fim, os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. Então, ele coloca o seguinte, que pode resistir ao pecado, mas que também pode cair dessa graça, desse estado de graça. E o que nós começamos a estudar, cada ponto desse é rebatido. Então, quando ele coloca que tanto a eleição quanto a condenação, ela é confirmada por uma fé racional ou não fé do homem, o que nós acabamos de ver durante esses vídeos, ele vai de encontro a esse posicionamento de Armínio, que é algo que é muito presente aqui. Não é uma questão de ter fé ou não ter fé, é uma questão que o homem ele já nasce em pecado, que a sua natureza é pecaminosa e que sem a intervenção da graça divina em nosso favor, nunca teríamos fé, nunca se voltaríamos para o Senhor. Então, gente, esse é o primeiro estudo dos 5 pontos do calvinismo. E aí a gente vai concluindo aqui e eu te espero assim nos próximos. Valeu, um abraço.